Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Anderson Costa, sou jornalista, sou escritor. Eu gosto muito de assuntos relacionados à saúde mental, saúde emocional, desenvolvimento humano, comunicação, convivência, relacionamentos, enfim. Gosto muito dessa área relacionada ao desenvolvimento humano e às relações humanas. Sempre que você estiver aqui no meu canal, você vai estar encontrando esse tipo de conteúdo por aqui, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto super importante que provavelmente, se você chegou aqui, está me vendo nesse momento, você vai concordar comigo em muitas coisas. Hoje a gente vai conversar sobre como conviver com pessoas difíceis. Mas antes de falar sobre o aspecto da convivência com pessoas difíceis, aquilo que eu acredito que você deva considerar para tornar essa convivência um pouco mais harmônica, um pouco menos conflituosa, você precisa entender o seguinte: quando você chega a rotular uma pessoa como difícil, chega a admitir isso, você precisa saber que essa pessoa rotulada como difícil provavelmente não concorda com isso. Não concorda que ela é uma pessoa difícil. Porque talvez essa pessoa, naqueles comportamentos que te incomodam, naquelas atitudes que fazem você se irritar, se aborrecer, provavelmente ela nem perceba que está fazendo esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto a reconhecer no relacionamento com uma pessoa dita difícil é que provavelmente ela não faz ideia de que está te incomodando. Ou, por outro lado, ela faz ideia que está te incomodando e ela faz questão de te incomodar também. Então a gente tem aí os dois lados da moeda. Por um lado, talvez a pessoa faça isso e não perceba que está te irritando. E por outro lado, talvez a pessoa faça isso, tenha consciência de que te irrita e continue fazendo isso justamente por esse motivo. Então nós temos dois pontos aí a pensar. Mas vamos por partes. Primeiro ponto: se a pessoa não percebe que está te incomodando, não percebe que está te irritando, o que, que você pode fazer? Existem algumas estratégias que você pode começar a utilizar. A primeira é comunicar. Você precisa comunicar isso. Você precisa chegar para a pessoa e dizer: olha, isso aqui que você fez não foi legal, não me ajuda. Ao contrário, isso me atrapalha, me traz incômodo. Então você precisa, de fato, chegar para aquela pessoa e falar, porque às vezes a pessoa faz e nem percebe que está fazendo algo que é incômodo. Para ela é natural, para ela é normal. Talvez aquele comportamento venha já de um histórico familiar ou de um histórico mesmo de comportamento que ela tenha. Então, talvez ela nem perceba o que é que está fazendo. Se for esse o caso, você precisa comunicar, ser claro, dizer para a pessoa claramente: olha, isso aqui está me incomodando. Primeiro ponto é a comunicação, certo? Segundo ponto, caso você comunique para a pessoa e ela não mude, não assuma que está errada, não assuma que está fazendo aquilo que está te irritando, você precisa começar a impor limites, certo? Porque não adianta você comunicar uma coisa, chegar para a pessoa e dizer: olha, isso está me incomodando, e a pessoa fingir que não está ouvindo. E ela pode até fingir que não está ouvindo e ter esse direito completamente, mas você precisa começar a se proteger do comportamento do outro que está trazendo transtornos para a sua vida. Então, comunicação e imposição de limites. Como é que você pode impor esses limites? Dependendo do caso, só falar não dá jeito. Então, você precisa, para além disso, criar estratégias e ferramentas que façam com que essa pessoa não possa mais te incomodar tanto. Então, por exemplo, se ela faz determinada coisa que te incomoda, você vai buscar alguma maneira de evitar que aquilo aconteça, certo? A imposição de limites, ela precisa ser prática, não apenas teórica. Terceiro ponto: se comunicando e impondo limites, ainda assim a pessoa continua te ofendendo, te magoando, te machucando, fazendo algo que faz mal para você, você precisa talvez se afastar. Porque se você permanece naquele ambiente, se você permanece naquela circunstância, se você permanece permitindo que aquela situação aconteça,
e aí, claro, não depende só de você, mas principalmente do outro, se você continua permitindo isso e fazendo com que a pessoa continue nesse tipo de atitude que te faz mal, vai chegar um momento que você não vai suportar e você pode até adoecer emocionalmente por conta disso, porque você não vai conseguir modificar o comportamento do outro, tá? Mas você precisa aprender a se afastar no momento certo. E como é que pode acontecer esse afastamento? Esse afastamento pode ser tanto físico, certo? Literalmente você sair de onde está, de onde aquela pessoa está, e caso não seja possível, um distanciamento emocional. É literalmente cortar laços com a pessoa. Se não cortar, diminuir. E como é que você pode diminuir isso? Talvez evitando, literalmente, a presença da pessoa, em alguns casos, mas também diminuindo a convivência. Então, veja só, será que aquela pessoa é essencial no meu dia a dia? E que por isso eu tenho que conviver com ela e que por isso surgem tantos atritos e tudo mais? Se essa pessoa é essencial na sua vida, seja no trabalho ou na família, você vai precisar tentar ter um distanciamento emocional dessa pessoa. Porque não adianta, é como se você estivesse simplesmente se submetendo a situações dolorosas. E como o outro dificilmente vai mudar, já que você já conversou, já comunicou, já tentou impor limites, então talvez o afastamento seja a única solução para você, tanto físico quanto emocional, certo? Aí vai depender de cada caso, vai depender do que está acontecendo, de quantas vezes já aconteceu, do nível que é, se você suporta ou não suporta aquilo, depende muito da sua percepção, tá bem?